Fala galera, eu sou a Fernanda Karen e hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês a respeito de simplicidade. Eu vou ler uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 10, o versículo do 13 ao 16, que diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Esse texto me fez refletir um pouco a respeito de como as crianças veem o mundo, como elas veem o reino de Deus, como elas veem as pessoas. E eu comecei a lembrar e perceber nas minhas observações com as crianças algumas características. As crianças, elas são humildes, as crianças são sinceras, as crianças são puras, elas são inocentes. Mas o que mais me chamou a atenção é que as crianças são extremamente simples. Eu já ouvi vários relatos de crianças que ganham presentes caros dos seus pais e elas preferem aquele brinquedo antigo que elas tinham, aquele que aos nossos olhos parecem ter menos valor. Ou até mesmo elas preferem brincar com a caixa do presente do que com o próprio presente. Isso revela aos nossos corações que a criança ela não está dando importância para aquilo que é o mais caro. Para ela, o importante não é ter o brinquedo do momento, ter o brinquedo mais caro, mas sim o simples fato dela se divertir. E eu tenho a oportunidade há algum tempo de trabalhar com crianças e eu tenho observado algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha muita preocupação em o que eu ia fazer. Eu passava muitas horas com elas e eu via elas todos os dias seguidos, e eu ficava preocupada por ter que elaborar tantas atividades para tanto tempo. Mas eu percebi que essas crianças, elas não se importavam, elas não esperavam nada de mim, além do fato de eu estar ali. E eu comecei como eu tinha que fazer muitas vezes, muitas atividades, nem sempre eu tinha as atividades mais elaboradas. E eu percebi que quando eu tinha atividades elaboradas, elas estavam extremamente felizes, extremamente envolvidas. Mas quando a gente tinha que fazer atividades simples, onde a gente só ficava conversando, fazendo desenhos simples, elas também estavam felizes. Porque o simples fato de ter alguém ali dando atenção a elas, ouvindo o que elas tinham a dizer, elas já estavam totalmente satisfeitas. O fato de quando um adulto chegava para dar atenção a ela, para cuidar delas, elas ficavam tão felizes, tão alegres com aquilo, que aquilo começou a falar ao meu coração. E eu comecei através de como as crianças veem o mundo, como as crianças veem as pessoas, eu comecei a refletir como nós temos visto o reino de Deus, como nós temos visto a Deus. Se as crianças, elas podem confiar tanto na gente, elas podem ficar tão felizes com a nossa simples presença, sabe? Com a presença simples de um adulto que é falho. Por que nós temos tanta dificuldade em ficarmos felizes com a presença de Deus? Por que nós esperamos apenas que Deus traga coisas elaboradas, sabe? Porque muitas vezes a gente fica feliz apenas em eventos grandiosos, quando Deus se manifesta de uma forma grandiosa. Eu vejo que nós temos valorizado muito pouco a presença de Deus, nós temos valorizado muito pouco o fato de Deus estar sempre ali, Ele está sempre presente e isso deve nos bastar. Nós devemos ficar felizes sim quando coisas grandiosas acontecem, mas nós também devemos aprender a dar valor, a valorizar esses pequenos momentos com Deus. Valorizar o simples fato dele ser acessível a nós e nós podermos conversar com ele, contar para ele o que nós estamos passando. As crianças muitas vezes elas estão brincando e elas apenas ficam chamando a sua atenção. Tia, olha o que eu estou fazendo, mãe, olha o que eu estou fazendo. E isso, para elas, o fato de você prestar atenção no que ela está fazendo, ela já fica extremamente feliz. E a gente pode fazer isso com Deus. Nós temos esse acesso com Ele 24 horas, nós podemos o tempo todo estarmos compartilhando o que estamos passando com Ele. E muitas vezes nós deixamos de valorizar isso. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero que nós consigamos olhar para o reino de Deus como as crianças olham. Valorizando o que é simples, valorizando todos os detalhes, valorizando a presença de Deus. Amém? Então é isso, gente. Acompanhe os nossos vídeos e se inscreve no nosso canal.